Jules Rimet, a French lawyer, had become president of FIFA in 1921, a position he was to hold for 33 years. Rimet was dedicated to the idea of organizing a championship outside the Olympics, open to all the footballing nations of the world. With the backing of Henri Delaunay, his friend and colleague from the French Football Federation, the idea turned into reality after FIFA had met in Paris in 1924. 5 years later, FIFA announced that the first competition would be held in Uruguay the following year. Center stage would be Montevideo, the capital city, which rose to the challenge and built a new stadium, the Estadio Centenario, in just 8 months. Lucien Laurent traveled to those finals as a member of the French team. He has vivid memories of the transatlantic boat journey, a trip which took more than 2 weeks. When we saw the boat arriving, it had 3 decks and a swimming pool on each of them. We couldn't believe what was happening to us. It was like a dream. It really was a dream for us, because going to the Americas was like going to paradise. The crossing was very pleasant, and we were well received when we got there. And then there were all the parties on the boat. But please understand, we had a training session every day. Every morning we exercised on deck and then did some technical drills in the gymnasium. They were wonderful times when you remember them. Unique. We all wondered if we'd really lived through it all. When the teams arrived, they found the magnificent new stadium in Montevideo nearing completion. The first World Cup could begin. Sadly, many of the European nations, discouraged by the long journey, declined the invitation. Only 13 teams assembled for the opening ceremony, including a Romanian team, personally selected by King Carol. The World Cup trophy, later to be named after Jules Rimet, was designed by a French sculptor. It stood 12 inches high, weighed almost 9 pounds, and was made of solid gold. In the first match, Mexico played France, a special memory for Lucien Laurent. The match began normally with both teams battling for possession. Suddenly, Telfort attacked down the right and passed to Liberati, who centered. I sped through the middle, connected with the ball on the volley, and scored in the corner of the goal. It was the first goal. Everybody was very happy, but we didn't kiss each other in those days. It's 60 years since that memorable day, but Lucien Laurent, known to his friends as the Little Cadet, still plays football at home in Besançon at the age of 84. It's ironical that only now the Little Cadet is receiving the recognition he deserves for scoring the first World Cup goal. But France and Lucien Laurent failed to make it to the final. Instead, it was the match all the locals wanted, Uruguay against Argentina. Emilio Recoba was one of the Uruguayan squad for that first World Cup final. The game against Argentina. I remember they played so well in the first half and took the lead. Then, after half-time, everything changed. Before a 90,000 crowd in the Centenario, Uruguay were favourites to win. Emilio Recoba was a reserve for the captain, Nasazzi, here on the left. Uruguay are wearing the darker shorts.
The home team struck first. But by half-time, Argentina had taken a 2-1 lead. The celebrations, however, started with this equalizer for Uruguay. Then suddenly, the Uruguayans were heading for victory. Castro, the one-armed forward, scored a fourth goal in the final minute to make certain. It was all over at last. After 2 Olympic victories, Uruguay could now call themselves true world champions. The golden trophy was presented by Jules Rimet, a moment which marked the finest hour in Uruguayan football. We were all very happy. It was a time of great celebration because we had 2 Olympic victories, 7 South American championships, and then to win the first World Championship. That's a record. It's unknown in the world. It's the greatest feeling there is. The greatest honor in football. And so, the World Cup had been born. O Uruguai, ele foi a primeira seleção, uma das primeiras seleções do mundo a usar negros, né? Nos anos 30, nos anos 20, havia no Uruguai Andrada, chamado de Maravilha Negra. Eram os primeiros times da América a usar negros. No Brasil, vocês devem saber, havia um enorme preconceito contra os negros. No Brasil, os times de futebol no início, eles não aceitavam negros jogando, né? Tanto que era comum, por exemplo, no futebol brasileiro, que os jogadores, eles usassem toucas. Toucas porque as bolas eram duras, eram de couro, e toucas para esconder o cabelo crespo. O primeiro grande craque do futebol brasileiro foi Friedrich. Friedrich é o Fried, né? Ele era filho de uma negra baiana com um alemão. Ele tinha olhos claros, ele era moreno, mas tinha cabelo encaracolado. Então o Friedrich era o último a entrar em campo quando o time dele ia jogar, porque ele era um craque e porque ficava no vestiário esticando o cabelo, né? Há um caso famoso também do jogador do Fluminense, chamado Carlos Alberto, que era mulato, né? O Fluminense era um time da elite do Rio de Janeiro. E ele era muito ofendido pela torcida, então resolveu, lá num jogo, colocar pó de arroz no rosto para embranquecer, né? Ficou branquinho, né? Só que quando começou a jogar, lógico, o pó de arroz derreteu, né? E até hoje o Fluminense é chamado de time pó de arroz, né? Por esse episódio desse jogador. Então era muito forte no Brasil o racismo, tão forte, por exemplo, há um famoso episódio do governo de Epitácio Pessoa, que pediu à CBF, a CBD na época, para não mandar negros na seleção do Brasil que ia à Argentina. Porque na Argentina havia e há um forte preconceito contra negros, os macaquitos, né? E o governo do Brasil não mandou negros na seleção. Não porque não quisesse que houvesse ofensa aos negros, mas porque não queria que fosse um país representado no exterior por negros. Porque havia no começo do século XX, no Brasil, teses eugenistas. Porque o Brasil era um país pobre? Eles diziam, o Brasil é um país pobre porque é um país mestiço. É um país que tem negros e tem índios. Então como é que vai o Brasil prosperar? Se embranquecer a pele do seu povo. Não foi coincidência que no final do século XIX, o governo do Brasil tivesse estimulado a imigração de europeus para cá. Porque se achava que com os imigrantes europeus, italianos, brancos, né, o país ia prosperar. Então você entende essa questão do racismo no futebol brasileiro no começo do século XX. Bom, a Copa acontece, é um sucesso extraordinário. Aí outros países começam a se interessar pela Copa. Um desses foi a Itália. A Itália, no começo dos anos 20, tinha no poder um ditador chamado Benito Mussolini.
O fascismo, ele vai também usar o futebol. Para você ter ideia, em 1938, a seleção italiana bicampeã de futebol jogou toda de negro, de preto, porque o preto era a cor do fascismo. Não tem como nós colocarmos aqui as imagens, porque são vídeos longos, né? Mas na seleção de 1938, a Itália, ao ganhar os jogos, eles faziam a saudação fascista em cada jogo. Se viu o triunfo da Itália em 1938 como uma vitória do fascismo. Bom, 34 tem Copa, 38 Copa do Mundo, as duas quem ganha é a Itália. Deveria ter Copa em 42, talvez na Alemanha, mas não aconteceu, porque nos anos 40 tem a Segunda Guerra Mundial. Só vai ter Copa em 50, no Brasil. E aí é muito provável que lá o Enem, que o vestibular, compare o Brasil de 50 com o Brasil de hoje. Por coincidência, em 50, ia ter eleições presidenciais também. Na época, o presidente era Eurico Gaspar Dutra. Tá? Quem foi eleito presidente depois foi o Vargas. Vargas voltou ao poder em 50. Então, do mesmo modo que acontece hoje, em 50, houve grande debate sobre a Copa. Será que é interessante para o Brasil, com questões de saúde, educação e tal, pegar o dinheiro para construir estádio? Essa discussão que existe hoje também aconteceu em 50. Obras atrasadas, corrupção, o filme repete praticamente. Tá? Em 50 era uma Copa feita para o Brasil ser campeão. E aí isso não vai acontecer, porque o Brasil vai perder a final exatamente para o mesmo Uruguai, né, por 2-1 em pleno Maracanã. É um maracanaço, para o Brasil uma tragédia, porque era uma Copa tida como ganha e que acabou sendo perdida. Tá? E aí vão se culpabilizar uma pessoa pela perda da Copa. Essa pessoa era o goleiro da seleção de 50, Barbosa, um negro. Tá? De novo veio à tona a ideia de que o Brasil era um país que tinha a chamada síndrome de vira-latas. Ele nunca conseguia ganhar, porque era um país de mestiços, negros e índios. Então, durante muito tempo, culpabilizou-se o Barbosa, esse goleiro negro, por ter o Brasil perdido a Copa de 50. Para você ter ideia de como isso foi traumático, o próximo goleiro do Brasil, negro, foi Dida, 4 décadas depois. Durante muito tempo não se usou no Brasil goleiros negros, porque a ideia de Barbosa como negro que tinha perdido a Copa de 50.